13 horas e 10 minutos, 13 e 10, o Fala Paraíba, Rede Tabajara SAT, começa agora um debate sobre a terceirização. Uma coisinha antes, a respeito dessa matéria da Sandra Márcia, o interessante é que eu sou muito observador, né? Quando eu estou ligado, também quando eu estou lendo aqui, eu desligo do mundo. O governador falando de martelo, tá! É a obra para frente, né? Não dá nem para dizer que não está trabalhando. E realmente é um dos maiores, viu, doutor José William e professor Jorge, é um dos maiores teatros do Nordeste, que está do Brasil. 3.000 lugares com poltrona, não é brincadeira não, é um negócio, demais, né, é muito grande. Aliás, como é grande todo o complexo turístico ali do Centro de Convenções, né? Que aliás eu soube, viu, Stefano, já tem congresso marcado para 2018 e 2019. É verdade. Congressos nacionais que demandam muita gente, médicos, congressos de engenheiros, pessoal, né? É muita gente. Então vem para cá, vai conhecer, vai ficar um lugar tranquilo, que é João Pessoa, praias bonitas, um centro de convenções que recebe todo tipo de evento, né? Realmente a Paraíba está de parabéns com esse novo, eu diria assim, instrumento do turismo do estado. 13 horas, 11 minutos, 1 da tarde, 11 minutos. Terceirização. Você é a favor? Você é contra? Vamos aqui debater o assunto da Lei 4.330 de 2004, que facilita a terceirização de trabalhadores. Aqui os nossos estúdios, professor da Universidade, Jaldes Menezes. Seja bem-vindo. Boa tarde, professor Jaldes. Boa tarde, Stefano. Boa tarde, Caldeira. Eu não estive aqui esse ano ainda, o programa tem um novo formato. É um prazer sempre estar aqui com vocês da Rádio Tabajara. E um prazer ainda maior discutir com José William Montenegro, que conheço já de outras oportunidades, sei de sua seriedade, de sua capacidade empresarial. E como o tema é quente das terceirizações, vamos a ele. E estou aqui para as perguntas sua e de seus ouvintes. Boa tarde, José William. Boa tarde, Stefano. Apresentando a FIEP. Boa tarde a todos vocês, ao Caldeira, a você, Stefano, Brasinha, toda a sua equipe, a todos aqueles que nos escutam nesse momento e também externar minha satisfação em poder debater um assunto palpitante, um assunto de tanto interesse para o Brasil como é este, não sei se contrapondo ou concordando com o professor Jaldes. Vai ser divergência ou convergência? Né, que é uma figura muito admirável da gente já de algum tempo. Lembrar que o José William é vice-presidente da Federação das Indústrias da Paraíba, FIEP, e o professor Jaldes é presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba. Professor Jaldes, a terceirização vai ser melhor, no caso, é boa ou ruim para a classe trabalhadora no geral do Brasil? Eu vou dividir a sua pergunta em duas partes, viu, Stefano? A primeira, uma abordagem mais global, dizendo o seguinte: no começo do século XX, as relações de trabalho no Brasil, elas eram inteiramente desregulamentadas. Havia um dito popular muito conhecido, que os políticos da época reproduziam, que dizia o seguinte, que a questão social era um problema de polícia. Então, aí pelos anos 20, a questão social no Brasil é um problema de polícia. Os trabalhadores entravam em greve e sentiam o peso do cacetete. Foi preciso todo um processo de modernização das relações de trabalho no Brasil, que começou no período de 30, e aqui o papel de Getúlio Vargas é indiscutivelmente um papel importante, e aí, veja bem, em um regime de ditadura, que foi o Estado Novo, em 1943, ele organizou a chamada consolidação das leis do trabalho no Brasil, ou seja, não que Vargas tenha precisamente criado essas leis. Ele consolidou uma série de leis que estavam inorgânicas no aparato brasileiro. E veja bem, aí tem um dado importante que eu acho que nós vamos aprofundar, que é um dado global. É que a CLT, ela por baixo, ela significa todo um processo internacional, isso não só aconteceu no Brasil, de constitucionalização do trabalho. Ou seja, o trabalho foi, digamos assim, ganhando o espaço dentro da lei. E o trabalho no Brasil, esse dado é importante, eu acho que os empresários devem estar muito atentos a isso, ele consolidou sobre o Brasil um certo tipo de acordo entre as partes, ou seja, um acordo corporativo. E aí, veja bem, as relações entre capital e trabalho, elas têm muitas nuances, ela mudou muito historicamente, mas, veja bem, em 45 nós continuamos com a CLT, na ditadura militar
houve a continuidade da CLT e nós tivemos, eu acho que aqui é um momento importante, o Pacto da Constituição de 1988. O Pacto da Constituição de 88, ele ampliou os direitos, ele não restringiu direitos. Então, veja bem, há, embora subterraneamente, embora tacitamente no Brasil, um acordo entre capital e trabalho, há certos limites. Um dos limites importantes é o seguinte: a melhor situação para o trabalhador é a da contratação direta, sem intermediários, sem mediações da força de trabalho. Eu vou dizer isso aqui, eu estou ocupando muito espaço dessa questão global, porque, veja bem, o que é que os sindicatos fazem no Brasil? Principalmente os grandes sindicatos, bancários, metalúrgicos e tudo mais. Os trabalhadores, eles recebem seus salários individualmente. Essa é uma relação contratual. Mas, ao longo do tempo, se viu o seguinte: olha, os trabalhadores perceberam o seguinte: vamos nos organizar coletivamente. Então, foram-se criadas grandes instituições que são os sindicatos. Os sindicatos, eles contratam diretamente. Por exemplo, a database, o acordo salarial. O que é que a mediação faz? A mediação da terceirização faz. Já 12 milhões de trabalhadores no Brasil passam por essa experiência. Ele, na verdade, essa atividade aí, ela deixa de ser direta e passa a ser mediada. Entra um terceiro interveniente, uma figura jurídica, que pode ser uma cooperativa, pode ser uma empresa privada especializada em alguma atividade, e o fato é o seguinte: essa experiência de 12 milhões de trabalhadores no Brasil, eu vou encerrar com isso para a reflexão de José William da FIEP aqui, o DES e diversos institutos de pesquisa dizem, veja bem, entre 5 pessoas que sofrem acidente de trabalho no Brasil anualmente, 4 são terceirizadas. Quer dizer o seguinte: 4 são terceirizadas, com trabalhadores terceirizados. Quer dizer o seguinte: esses 12 milhões e 600 brasileiros terceirizados, eles têm maior exposição à questão da acidente do trabalho, ou seja, a maior precariedade de precarização do trabalho. Segunda questão: eles seriam um trabalhador de segunda classe, é isso? Mais precarizado. Se você quiser chamar precarização de segunda classe, eu acho que o termo é bem adequado. A segunda é o seguinte: redução de salários. Esses 12 milhões e 600, se você comparar os trabalhadores que não estão mediados por empresas terceirizadas, segundo o DIES, a redução do salário é na ordem de 22%. Para o terceirizado. Para o terceirizado. A mesma atividade, digamos, o encanador contratado diretamente, o encanador contratado através de uma empresa de mediação terceirizada, o salário é 20% menor. Mas aí, bom, então, esse detalhe é importante. E aí eu vou encerrar o seguinte: o deputado federal Vicentinho, ele tem um projeto de lei que poderia ter sido desarquivado, como foi o 4330 pelo deputado Eduardo Cunha, que visava exatamente regulamentar, melhorar a atividade desses 12 milhões e 600 mil pessoas. A 4330, ela não objetiva, a gente pode aprofundar isso mais aqui, como seu elemento central, a regulamentação, a melhoria, esse não é o objetivo central da 4330, da relação entre a contratante e a contratada. Ele objetiva o seguinte: que espraiar para mais de 30 milhões de brasileiros, ou seja, mais do que duplicar, as relações precarizadas da terceirização. Vocês são jornalistas, eu vou aqui fazer uma profecia. Aliás, eu converso com muitos jornalistas, eles estão preocupados. Eu não tenho nenhuma dúvida que a profissão de jornalista, se a 4330 for sancionada pela presidente Dilma como contratação direta, ela praticamente vai desaparecer no Brasil. Certamente vocês terão cooperativas, a figura do PJ, que já é forte entre vocês, tende a aumentar. Ou seja, o trabalho de vocês, jornalistas, já tem vários lugares. Já tem vários casos, sindicatos, cooperativas, eu sei, mas isso vai aumentar. A Assembleia Legislativa do Estado, por exemplo, já tem. Isso vai aumentar. Então, na verdade, essas profissões, na verdade, a 4330 avança, em vez de 12 milhões, praticamente a universalização das relações de trabalho no Brasil. Eu vou encerrar com uma frase de efeito: isso efetivamente é jogar na lata de lixo a CLT. Pronto, o professor Jaldes já mostrou-se contra a lei 4330. José William Montenegro. Olha, depois de uma exposição muito bem feita... O senhor tem o mesmo tempo, porque aqui é democrático. Não, pela exposição extremamente bem feita e bem colocada do professor, inclusive remontando à década de 30 e 40 do século passado, quando necessariamente a CLT foi instituída no Brasil, né? Nós sabemos que durante todo esse período, e o professor citou com muita propriedade, as coisas foram se modernizando e aumentando. Hoje, nós, quando estamos falando em terceirização, nós não estamos falando em algo novo.
nós estamos falando em algo que já existe, e o que nós precisamos buscar é a regularização na plenitude de tudo isso. Eu acho que a precarização maior e o problema maior é a gente continuar na informalidade ou na ilegalidade ou fechar os olhos para uma coisa que é real. Nós sabemos que existe um Brasil legal e um Brasil real. Esse Brasil real é diferente do Brasil legal. Ele está aí, todo dia. As nossas frentes, as nossas portas, nas nossas casas, nós terceirizamos também. Então, o que eu acho que precisa fazer, e o Congresso Nacional precisa se debruçar com muita responsabilidade, né? E juntando todas as tendências, ouvindo todas as tendências, é fazer com que a gente tenha realmente a legalização do trabalho e não a precarização do trabalho. Porque eu digo a você que no segmento nosso, em especial a construção civil, nós não temos, principalmente na maioria, exceções existem, às vezes as exceções são até um pouco maiores do que deveriam ser, mas nós não existe, e aqui em João Pessoa eu lhe digo com muita tranquilidade, essa queda de salário e esse excesso de acidente entre as terceirizadas organizadas. É aí onde está o grande problema, porque existe aí não só na construção civil, mas no segmento da indústria, do comércio, de serviço, de tudo, as famosas gatinhas que se chamam, as gatas, aquelas arrumações gambiarras que se fazem. Então, eu acredito que um debate como esse vai dar a oportunidade de nós discutirmos na plenitude todos os problemas da relação de trabalho no Brasil. Porque um outro ponto que precisa ser observado, e não só da terceirização, é que esta CLT, ela precisa também ser flexibilizada em outros pontos. Nós temos hoje uma das cargas sobre o trabalho mais altas do mundo. E para você ter uma ideia, a CLT por si só, ela onera 102% na remuneração de um trabalhador. E quando você coloca as convenções coletivas, e aí cada setor tem a sua, isso chega a 115, a 120, a 118, algumas até mais. E você concorre com, na própria América Latina, com diversos países, e nós podemos comparar com o Brasil, talvez 3 ou 4, em termos de capacidade de competição, de qualidade de produto, de qualidade de vida. Nós não vamos falar nas maluquices de Venezuela, nem nada que foram transformadas ultimamente, né? Mas nós temos um custo infinitamente menor, sem o trabalho estar precarizado. Isso também é um fato que precisa se discutir, porque talvez a quantidade, a oferta de trabalho que possa ser dada com essa regulamentação, regularização, com expansão ou não, mas no mínimo regularizar o que já existe da terceirização, nós vamos ter condição de ter muito mais trabalhadores na formalidade, muito mais trabalhadores com condições de superar as sazonalidades que existem nas determinadas atividades, porque muitas vezes as empresas, independente do seu porte e do seu tamanho, não podem e não precisam e não dispõem de uma pessoa, não necessita de um trabalhador durante os 12 meses do ano. Quer dizer, nós vamos também observar o lado bom disso aí. Nós temos uma oportunidade grande hoje de discutir no Congresso Nacional, tá certo? Não só a terceirização, mas essa flexibilização que precisa se fazer na CLT. A CLT foi extremamente necessária, o professor disse com muita propriedade. Vínhamos de um período de um país eminentemente agrário, mudando para um país que estava se urbanizando, se industrializando naquela época, e acentuou-se isso na era pós-Vargas, principalmente com Juscelino, e depois, quer queira, quer não, com os militares no poder, e assim foi. E nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje, e nós não podemos mais tratar da forma como está engessada, porque muitas vezes, Stefano, o que mais preocupa hoje ao trabalhador consciente, ao empresário consciente, não é você ter o trabalho, é você ter a perenidade desse trabalho. E você se adaptar a este mundo novo, diferente. Tem muita gente, Stefano, que não precisa mais ter aquela empresa com escritório, com isso aqui, está trabalhando em casa. É um notebook na frente, um celular ligado, antenado a tudo no mundo, trabalhando, prestando serviço a diversas empresas.
e esse tipo de trabalho. Agora, preocupa quando se toca nos assuntos, serviço público, como é que você vai fazer? E o concurso público, como é que vai ser? Não é? Então, tudo isso precisa ser observado e que a gente se mire primeiro nos bons exemplos e não nos maus exemplos. Para esquentar o debate, a voz da experiência, Fernando Caldeira. Eu acho interessante esse bordão que ele criou agora, hoje, a voz da experiência, para não dizer o mais velho. Não, rapaz, eu vou dizer isso, rapaz. Meus cabelos brancos. Vamos respeitar. Deixa eles aqui. Estou muito satisfeito. Faltam 3 anos ainda. Estou muito satisfeito com meus cabelos brancos, não os pinto. Eu sou natural, como Deus me fez. Eu queria saber o seguinte. Isso foi uma crítica ao bordão, não? Não, Sim, brincadeira, sim, pode, eu não sim. ligo para isso não, acho até bacana. Professor Jaldes disse que a terceirização é jogar a Constituição na lata do lixo. Poxa. O senhor disse, doutor Zé William, que é preciso acabar com o Brasil legal e o Brasil real, fazer só um Brasil só, não é? Acabar de ter um que é o da lei e outro que é o real e não respeitaria a lei, estaria à margem da lei. Eu pergunto a ambos, o que os senhores defendem é uma terceirização também para as atividades fins? No caso do doutor José William, no caso do professor Jaldes Menezes, a terceirização seria admitida, professor, para atividades meio e não atividades fim, na sua opinião? Olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer o seguinte, que de fundo que está em jogo no nosso debate é o que eu chamaria de o Pacto Social Brasileiro. Então, já na Constituição de 88, acho que ficou claro para a sociedade, embora de maneira tácita, o seguinte: a sociedade brasileira, ela pretende conquistar uma sociedade de direito. Eu acho que está claro no período Sarney, mesmo no período Collor, quando chegou Itamar, no período Fernando Henrique, apesar de todas as polêmicas do período Fernando Henrique e tudo mais. E veja bem, nós temos um pacto que diz respeito à Seguridade Social. Mas nós temos um pacto também que diz respeito a relações de trabalho. Eu não vejo no Brasil, na sociedade brasileira, por exemplo, o desejo de ser uma China. Eu não acredito que seja interesse do trabalhador brasileiro ter os ritmos de intensidade de trabalho do trabalhador chinês. Uma jornada de trabalho de 14 horas. Regulamentada ou intensidade muito forte da jornada de trabalho. Mas não faz a coisa andar, não, professor? Sim, mas vamos ver. Eu acho que também não é nosso interesse. Chega a ser semi-escravidão. Semi-escravidão, mas exatamente. que a coisa anda, né? Sim, mas anda com que objetivos? Não, anda para onde? Anda escravizando as pessoas. Você pode andar mais lento, eu vou dar exemplos. Não é do nosso interesse ser Hanoi ou Xangai, né? Hanoi, Xangai na China e Hanoi no Vietnã. São sociedades, veja bem, inclusive esses métodos de terceirização são muito usados lá. Né? O José William colocou de maneira muito consistente, quer dizer, as relações de trabalho informal, como Caldeira diz, vamos pôr aqui entre aspas, as relações semi-escravistas, elas vão para dentro da lei. Então, veja bem. Com a terceirização, né? No PL 4330, não é o caso do José William, mas veja bem, se o PL é aprovado, e aí entra a discussão das atividades fim, eu diria que praticamente todas as atividades do trabalho regido pela CLT, ou seja, do trabalho no Brasil, elas são passíveis de serem terceirizadas. Isso quer dizer o seguinte, aí tem um dado de teoria política que eu acho que está aqui tácito. Só um minutinho, o PL que foi aprovado na Câmara... Foi aprovado na Câmara. Para atividades fim, inclusive. Nas formas que foi aprovado, porque o Senado pode modificar muita coisa. Não, sim, mas na forma que está aprovado na Câmara, permite até a terceirização para por exemplo, atividades fim. A ideia da pejotização permite. A ideia, mesmo para o serviço público, mesmo assim tem uma tendência, uma discussão sobre a regulamentação que não está claro. Né? As atividades de meio continuam no serviço público passível de terceirização. Que já existe. Já existe. Inclusive, há muito tempo, como o Zé Williams colocou, há muito tempo que existe terceirização no Brasil. Ou seja, são formas precarizadas e formalizadas que estão fora da lei que você traz para dentro da lei. A ideia do PJ, que o projeto 4330, houve toda uma polêmica na sessão do Congresso, porque havia emendas que diziam respeito que 24 meses o patrão não poderia recontratar o trabalhador pela figura do PJ. Saiu 12 meses. O que, do nosso ponto de vista, é muito pouco tempo. Então, o que está por... O grande debate é o seguinte: que sociedade nós queremos? Eu acho que não... Aliás, aquelas manifestações recentes diziam o seguinte: vai para Cuba, né?
Então, nós podemos estar escolhendo o caminho de ir para Saigon ou Pequim. Em vez de Cuba, nós estamos indo... Eu quero ir, por exemplo, para Estocolmo. Eu quero ir para Oslo. Eu quero ir para Dinamarca. Falando a Mas o Stefano para Escandinávia. quer ir para Pequim mesmo. Um tipo de acordo entre o capital e o trabalho. É claro que isso aí é um projeto Não é de longo muito prazo. pouco não citar a Escandinávia. Acho que não. A gente pode discutir isso daqui a pouco. Como projeto, não. Como imediaticidade, obviamente, seria algo impensável. Mas como projeto, não. Ou seja, você tem um tipo de acordo de sociedade entre capital e trabalho, onde a riqueza fosse distribuída com equidade, o trabalho fosse valorizado e, claro, que o capital absorvesse o seu quanto. Mas eu digo que a terceirização, ela não vai nesse caminho. A terceirização vai mais no caminho de Pequim do que de Oslo. Muito bem, eu queria só refazer minha pergunta ao doutor José William. A FIEP, os empresários, querem esta terceirização que está aprovada na Câmara ou aceitariam de bom grado uma terceirização, digamos, eu vou usar um termo chulo, meia boca, que seria a terceirização até atividades meio, sem atingir as atividades fins? Caldeira, é excelente debater com o professor Jaldes, porque ele não foca só no imediatismo do projeto. E é isso que a gente tem tentado em outros debates fazer e, infelizmente, a gente não tem conseguido. Olha, o empresariado, a FIEP, a Federação das Indústrias da Paraíba, todas as federações, a CNI, acredito que também as federações de comércio, as federações ligadas às áreas de serviço, ninguém quer a precarização ou quer a meia boca. O que nós precisamos hoje, e que infelizmente tem que se começar o debate pelo que está aí no Congresso, o pontapé inicial para um debate profundo, talvez tenha começado por isso. Mas o que nós precisamos é aprofundar o debate. Não é? A gente não quer nem Pequim com jornada de trabalho de 14 horas, Hanoi do mesmo jeito, tá certo? O ideal seria Estocolmo, não é? Agora, o empresariado precisa e o trabalhador precisa de condições de trabalho que se adequem neste primeiro momento ao que nós estamos enfrentando. E o que nós estamos enfrentando hoje é que nós temos uma legislação que precisa ser aperfeiçoada, tá? Ninguém quer de maneira nenhuma se voltar a 48 horas de trabalho, de carga horária. Ninguém quer 56, ninguém quer retirar direitos trabalhistas de folga remunerada, de férias, de 13º, nada. Agora, nós precisamos ter uma flexibilização na legislação, regulamentar aquilo que já é prática hoje, que está no nosso dia a dia, tá certo? O que é? Que flexibilização é essa, doutor? A flexibilização que precisa é o seguinte... Objetivamente, sob o aspecto legal, algumas terceirizações que são feitas hoje comumente, legalmente não podem. E está aí um imbróglio na Justiça do Trabalho. Certo. Tá certo? Imbróglios grandes na Justiça do Trabalho. Por que é que o terceirizado ganha, em média, 25% menos? Olha, Caldeira, se você for pesquisar só aqueles que ganham 25% em média, mas existem aqueles que ganham também 25% mais. Sendo terceirizado? Sim, e existem aqueles que... Mas é maioria ou minoria? Olha, aí nós temos que fazer uma pesquisa séria, não só para aqueles... Não, porque o professor João está dizendo que é maioria que ganha menos. Olha, são dados do DIEESE. Dados do DIEESE. Se você olhar dados do DIEESE, você pode buscar também dados de outros institutos. Os empresários não não dizendo confiam nos dados do do DIEESE está errado, mas eu acho que não só é o único. Você veja, quantos e quantos profissionais hoje não querem ter uma ligação formal com uma empresa. Não querem, porque eles têm a condição de prestar serviço a diversas empresas. E quantos profissionais são esses? Vamos pesquisar também em cima desse universo? Você está entendendo? Vamos pesquisar em cima desse universo. Olha, não se quer redução de jornada, não se quer aumento de jornada de trabalho, não se quer subtração de direitos trabalhistas, de maneira nenhuma. Se quer subtração, tá certo? Desse imbróglio que está aí, jurídico, proporcionado pela não legalização desse Brasil que existe, João Pessoa, Recife, Rio, São Paulo, Brasil inteiro, tá certo? De você poder flexibilizar as relações de trabalho. Aí vem um ponto que é completamente diferente. Aqueles que terceirizam, que não cumprem a lei, o problema não é da terceirização.
O problema é da fiscalização, é da legislação. Então existem meios para isso, e nós temos um aparato no país hoje enorme, com capacidade para fazer isso, um Ministério do Trabalho extremamente atuante, as delegacias regionais do trabalho extremamente atuantes, os Ministérios Públicos do Trabalho também extremamente atuantes, que podem combater tudo isso. Agora, como o professor disse, com muita propriedade, eu concordo em gênero, número e grau, está se precisando discutir este novo pacto. Infelizmente, alguns começos são polêmicos, né? Algumas coisas são polêmicas para dar o início, para se dar o pontapé inicial. Entendi. Vamos ter a humildade e a dignidade de debater, né, com lisura, com seriedade no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, bem ou mal, representa a sociedade brasileira. Lá existem todas as matizes, gente de todo pensamento político e ideológico, tá certo? E eu acho que a gente pode tranquilamente fazer isso. E, sendo bem objetivo na sua pergunta, Caldeira, o empresariado e o trabalhador sério, responsável, eles querem a terceirização. Agora, se discutir como e aperfeiçoar as formas para evitar que se volte a uma pré-CLT, tá certo? Que se volte a praticar trabalhos como existem em alguns rincões do Brasil ainda, que não acontecem com frequência nas regiões urbanas, que é onde concentra hoje praticamente 90% da população brasileira, 85% da população brasileira, e a gente precisa trabalhar com esse Brasil real. Deixa eu só entender uma coisa, rapidamente, para ambos, é uma dúvida mesmo minha. A terceirização, ela vai reduzir a informalidade? Depois do intervalo, certo, eles vão responder, porque vamos faturar, daqui a pouco tem mais debate aqui. Você está ouvindo Fala Paraíba. Essa garotada está com o futuro bem cuidado, viu? Desde a aprovação do Plano Nacional de Educação, estados e municípios estão trabalhando com o apoio do MEC para ajustar suas leis e planejar os próximos 10 anos da nossa educação. O prazo para aprovação das leis termina agora em junho. Acesse pne.mec.gov.br. Pátria Educadora se faz com educação de qualidade. Participe. A construção do nosso futuro começa já. Ministério da Educação, Governo Federal. Viva a Escola Técnica de Mamanguape. Viva o Conjunto Nossa Senhora da Penha. Viva o Hospital Geral de Mamanguape. Viva a nossa voz. Viva o Orçamento Democrático 2015, de 10 de abril a 30 de maio. Participe. Sua participação transforma a Paraíba. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. Você quer se livrar de um eletrodoméstico velho ou de um aparelho eletrônico sem uso e ainda ter desconto na conta de luz? Procure o projeto Conta Cidadã Energisa. Além de reduzir o valor da fatura, você ganha um espacinho extra em casa. Consulte os endereços dos pontos de coleta no site energisa.com.br e comece a economizar. Energisa, ligada na sua energia. Tabajara, AM e FM. Fala Paraíba. Oferecimento DER, Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba. Novos caminhos para uma nova Paraíba. Rede Tabajara Sat, a maior rede de rádio da Paraíba, de ponta a ponta do estado, interligando o litoral ao sertão, o Cariri ao Curimataú, o Brejo ao Agreste, com você, onde quer que esteja, em casa, no carro, na rua, no trabalho. Rede Tabajara Sat. A opinião com credibilidade está de volta. A opinião com credibilidade está de volta. Fala Paraíba. Fernando Caldeira, Stefano Vanderlei. 1h39. Antes dos debatedores responderem a pergunta de Fernando Caldeira, nosso repórter Judivan Gomes ouviu o vereador sobre o assunto e também um cidadão que estava lá na Câmara Municipal, Judivan. Exatamente, nós ouvimos o vereador Eduardo Carneiro, vamos saber qual será a opinião dele com relação a esse tema, e em seguida o Pedro Bernardo Júnior, também ele opinou a respeito da terceirização.
A terceirização, eu já dei uma estudada e ela tem pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Qual é o ponto positivo da terceirização? É a profissionalização do serviço, que você presta esse serviço, a profissionalização desse serviço. E o ponto contrário é a questão daqueles que não têm tanta capacidade, que não têm ainda a capacitação necessária para ingressar no mercado de trabalho, porque a partir da terceirização o nível será mais alto, será necessário ter um nível de capacidade mais alto. Mas é isso que o mercado pede. Então, nessa vertente eu sou a favor, mas que ao mesmo tempo seja trazido para a população mais atividades, mais cursos, mais questões que possam aí trazer mais capacitação para a população. Mas a lei prevê isso? A lei não prevê, é isso que eu estou dizendo. Ela precisa, para que eu poder tecer uma opinião, se sou contrário ou a favor, eu acho que ela precisaria ter um item como esse, de trazer mais capacitação para os que precisam ingressar no mercado de trabalho, porque senão o desemprego aumentaria, o trabalhador hoje teria dificuldade justamente de ingressar nesse mercado. O vereador Eduardo Carneiro, portanto, se posicionando contra como o texto foi aprovado na Câmara Federal. E você ouviu quem também, Ricardo? Hein? Você ouviu quem também? Eu vi o popular Pedro Bernardo Júnior. Eu sou a favor, justamente porque eu acho que vai melhorar a qualidade do serviço público e hoje em dia acontece de muitos efetivos tratarem as pessoas mal, porque sabem que não são demitidos. E com a terceirização não. O funcionário vai ter que cumprir horário, vai ter que atender o pessoal bem, porque senão será demitido pela essa empresa que ele é contratado. Apesar que no futuro, para as futuras gerações, isso aí vai prejudicar um pouco a questão do concurso, né? E vai diminuir um pouco a questão do concurso, mas em outra vista vai melhorar o atendimento às repartições. Ouvimos, portanto, o popular Pedro Bernardo Júnior, que se posicionou a favor da terceirização. 1h42, Fernando Caldeira, recapitulando a pergunta que você fez antes do intervalo. Não, é o seguinte, se era da informalidade isso? Obrigado, Gilvan. Se com a terceirização acaba a informalidade. Por que a pergunta? Porque a informalidade depois contra o país. O cidadão não tem garantia trabalhista nenhuma e o governo não arrecada nada da produção daquele cidadão. Quer dizer, para mim, me parece que a formalização de serviços, de trabalho, é melhor para a nação. Eu queria saber se, no entendimento dos senhores, a terceirização, pelo menos, reduz essa informalidade. Olha, eu vou ser bem concreto na sua pergunta, depois eu vou comentar. Ela não reduz a informalidade. Eu acho que é preciso aprofundar isso. O grande instrumento de reduzir a informalidade é o crescimento da economia. É o desenvolvimento, porque isso traz investimentos públicos, privados, garante a formalização do emprego. Eu vou dar 2 momentos. Nós tivemos no período Fernando Henrique Cardoso uma baixa da formalização do trabalho no Brasil. E em meados do governo Lula e no segundo governo Lula, houve muita adesão ao emprego formal. O grande instrumento disso que a gente percebe é o seguinte: é a adesão dos trabalhadores à Previdência Social. A discussão da informalidade no Brasil, ela tem 2 vieses, e esses 2 vieses, às vezes, eles são um pouco clarificados. Há uma informalidade histórica no Brasil. O Brasil é um país que vem da escravidão, ou seja, já historicamente é um manancial de atividades informais, uma atividade informal clássica no Brasil, o serviço doméstico. Claro que estão formalizando nos últimos anos. O Piscite, o serviço intermitente e tudo mais. Então, essa informalidade tem diminuído exatamente em função da modernização do Brasil e, junto com a modernização, o processo de modernização da relação de trabalho. Mas o Brasil tem essa informalidade histórica, atávica, e tem uma segunda informalidade. E aí tem a questão da terceirização. A segunda informalidade é o seguinte: veja bem, o que a terceirização é? É uma mediação, é uma intermediação entre o trabalho e o contratante. Ou seja, a relação entre contratado e contratado deixa de ser de capital e trabalho e passa a ser de 2 empresas. Porque qual é o mecanismo?
Às vezes alguns empresários não querem admitir isso. É que a empresa contratante meio que descarrega. Mas não tem a relação capital-trabalho Mas ela é mediada da empresa para o trabalhador. Com certeza, da empresa terceirizada, sim. Mas veja bem, há digamos assim, um descarrego do que Zé William colocou aqui, dos encargos sociais e tudo mais. Ou seja, a empresa terceirizada, a partir do momento que ela é responsabilizada pelos encargos sociais, algum lucro ela vai ter que ter. De onde vem esse lucro? Esse lucro vem de algum tipo de precarização do trabalho da empresa terceirizada. E aqui, veja bem, eu acho que há duas questões. Não, veja bem, mas com certeza, há duas coisas do lucro. Primeiro, através do trabalho. Segundo, através da inovação tecnológica. Eu acho que o empresariado no Brasil devia apostar mais na inovação tecnológica do que propriamente nessas formas de subcontratação do trabalho. Como, digamos assim, a gente falou nos países escandinavos, o eixo deles certamente é a inovação tecnológica e não a subcontratação do trabalho. Porque o neoliberalismo, essa palavra que não apareceu aqui, não só aqui, mas no mundo, a gente pode dizer na América Latina, na Ásia e tudo mais, e quanto mais de regulamentar o trabalho, quanto mais sublocar, quanto mais subcontratar o trabalho, é claro que essa é uma fonte de lucro. Está entendendo? Então, a terceirização não diminui, é claro que há polêmicas em relação a isso, não diminui a informalidade. Agora, é claro, um momento de crescimento econômico. Embasado em que dados e em que o senhor afirma isso? Eu estou afirmando que o que diminui a informalidade é o crescimento econômico. Mas tem algum país onde já houve terceirização e que a informalidade não reduziu? O que é a terceirização? Eu acho que é importante dizer isso. Há vários mecanismos de terceirização. Um deles é trazer o trabalho informal para o abrigo da lei. Isso aqui é indiscutível. Mas não diminui nem a intensidade desse trabalho, nem o ritmo desse trabalho e nem melhora salarialmente. Por exemplo, o PJ. O que é o PJ? É um trabalhador individual que monta, digamos assim, através de uma figura jurídica para emprestar o seu trabalho aos empresários. Esse trabalho, ele tem a essência da informalidade, embora seja empresa. A pejotização é uma nova forma de informalidade, que não é uma forma clássica, como, por exemplo, do serviço doméstico que está fora do abrigo da lei. Mas qual o mal disso, então? Porque eu não estou entendendo. Qual é o mal da pessoa? O mal da pejotização... O cidadão está na informalidade, vir para a formalidade. O mal da pejotização é que esse trabalho é inteiramente, digamos assim, descontrolado. Você vai oferecer ritmos jornalísticos, por exemplo. Colegas de vocês têm experiência nisso. Você monta, digamos assim, é um artista gráfico, monta uma pequena empresa e vai receber serviços dos mais diversos, digamos, das mais diversas pessoas. Aquela jornada de trabalho dele, certamente é mais de 8 horas. Certamente. Inclusive, quanto mais serviço ele tiver... Para que? Para jornalistas? Jornalistas, desenhistas gráficos e tudo mais. Mas há uma lei que diz que o jornalista trabalha 5 horas diárias. Não, mas vê bem. Essa lei não será derrubada pela lei da terceirização. Mas você não está entendendo o que eu estou dizendo. Você recebe por tarefa. Digamos, um sujeito de um sindicato chega para uma determinada empresa PJ. Você tem que fazer jornal. O outro chega. Você tem que editar esse livro. Se chama no sertão de empeleita. Você tem que editar esse livro. Então, aqui vê bem, não tem inscrição de jornada de trabalho. Não tem função. É por produção. É por produção. Então, essa atividade de PJ produção, ela não respeita a jornada. Em geral, ela extrapola a jornada. E ela é um elemento de rebaixamento dessas unidades de produção. Isso é cientificamente comprovado. De uma empresa para outra será impossível isso. Porque tem que se respeitar as 8 horas diárias. Né? Não, com certeza. Por exemplo, os trabalhos de segurança que nós temos na universidade, e limpeza, são as 8 horas. Ali é outra relação. E aqui eu encerro para José William, para você, porque eu já estou falando muito, o seguinte. Há um detalhe aqui. Havia 2 projetos em tramitação no Congresso Nacional. Um primeiro, esse 4330, cuja origem é o deputado Sandro Mabel, que nem deputado é mais, e que o deputado Eduardo Cunha colocou na pauta do Congresso. Esse é o primeiro projeto. Mas havia o projeto do deputado Vicentinho, que é o projeto 16621 de 2007. O projeto do deputado Vicentinho, ele não alargava a regulamentação da terceirização para atividades fins. O projeto do deputado Vicentinho, inclusive, algumas coisas foram aproveitadas na 4330
E está sendo difundido aí que a 4330, o objetivo é esse. O deputado do Vicentinho, nas atividades meio, dizia o seguinte, que a terceirização devia ser restrita a serviços especializados do tomador, a discussão da solidariedade jurídica entre a empresa contratante e o contratado, que é uma discussão agora da 4330, que os empresários falam muito nisso, a isonomia de direitos entre os empregados e os terceirizados. Então, veja bem, por que desarquivou-se a 4330 e não a 1621? Porque a 1621, ela regulamentava os terceirizados que estão aí, da atividade meio, enquanto a 4330 universalizava a terceirização para praticamente todos os trabalhadores brasileiros. E é por isso, gente, que a Justiça do Trabalho, em todo o Brasil, é contra o projeto 4330. Porque o objetivo da Justiça do Trabalho, o José William falou aqui com muita propriedade, e tem a tal da súmula 331, porque terceirização é quando tem mais de 20 anos no Brasil. Então, como a terceirização diz respeito à atividade meio, o que é que isso aconteceu? Isso realmente gerou muita confusão jurídica. Várias atividades, começaram digamos assim, a ser implementadas como atividade meio. Quem vai dirimir essas dúvidas é a Justiça do Trabalho. Por isso que a Justiça do Trabalho acha que o que deve ser regulamentado, por isso que não é contra a lei, a projeto de lei 1621, mas é contra 4330. Porque o contrabando é o seguinte, em vez de regulamentar a atividade meio, você espraia para praticamente todas as atividades relativas ao trabalho do Brasil com a 4330. Esperamos que no Senado, e parece que é o que vai acontecer, esses elementos sejam objeto de uma melhor discussão. José William. Olha, pergunta de Caldeira, como já tem um bom tempo, o professor fez uma grande explanação, eu vou tentar não fugir aqui do cerne da questão. Olha, quando a gente fala de atividade fim dentro da empresa, e aí principalmente na empresa privada, nós não tememos e nós não nos preocupamos, tenho certeza também que os trabalhadores não se preocupam, que o cérebro das empresas é sazonalidades, e nessas sazonalidades você precisa em um determinado período, não precisa em outro. A gente não teme também, viu, Caldeira, a questão da diminuição do salário, coisa parecida. Elas se especializam e elas servem como celeiro de bons profissionais naquela área. Nós temos hoje inúmeros exemplos de terceirização. Tá certo? E pelo PL tem que ser especializado, né? É no uma serviço que está sendo discutida. Pode ser uma coisa ampliada. Está sendo discutido. Você pode tranquilamente ter isso. O ouvinte citou com muita propriedade a questão da oportunidade do primeiro emprego. A questão da oportunidade do primeiro emprego, a terceirização também não vai atrapalhar, porque ela já é real, é muita coisa de legalização apenas nela, e discutir com propriedade é pertinente as preocupações do professor Jorge, daquelas que estão aí, vamos dizer, embutidas, ocultas, ou que não foram ainda discutidas. Mas hoje tem uma legislação que você obriga as empresas com patamares de funcionário X, Y, Z, que você é obrigado a ofertar o primeiro emprego. Não é? O do jovem aprendiz é um exemplo. Não é? E o sistema SESI-SENAI tem dado uma contribuição enorme, tentando uma formação a este jovem. E as escolas do SESI-SENAI têm feito isso. Técnico. A gente fica tranquilo quanto a isso. Outra coisa que eu vi aqui, que o professor citou, e é verdade, que nos preocupa bastante, é o chamado Skype. Foi citado aqui. Existe. E você sabe quem é um dos maiores fomentadores do Skype hoje, Caldeira? O seguro-desemprego. Como está formatado hoje, o seguro-desemprego ele é danoso para todo mundo. Porque ele está estimulando, muitas vezes, aqueles trabalhadores a precipitarem a saída, usufruírem 6 meses de seguro e, em paralelo, está fazendo ou está trabalho em outros lugares.
Isso é um fato que também precisa se discutir. E eu tenho certeza que com a terceirização legalizada e estudada, ela pode diminuir também bastante isso. Eu queria citar também alguma outra coisa que Caldeira perguntou, de onde é que vem o lucro dessas empresas na hora que você terceiriza. O lucro não é imediato, Caldeira, para uma empresa séria que hoje terceiriza determinados serviços. Ele vem a médio e longo prazo, porque você vai evitar, num período de 3, 4 anos, contrata, demite, contrata, demite, contrata, demite. Ao longo de um período de tempo médio amadurecido, isso começa a deixar de existir. E o lucro da empresa terceirizada qual é? É a especialidade dela, ela poder ter profissionais que não perdem tempo, que têm alto grau de capacitação, tá certo? Então eu vejo isso com bons olhos e prefiro sempre discutir o lado bom e alijar do processo o lado mau. O lado mau, vamos moldá-lo para que ele venha para o bem. Isso é que a gente precisa fazer, né? A modernidade das indústrias é um fato hoje natural. O que é que tem acontecido? Ontem nós tivemos aqui um grande exemplo, próximo a gente aqui na divisa do estado, infelizmente não está na Paraíba, está em Pernambuco, né? Nós vamos colher louros, mas quem sabe um dia chegue uma indústria de grande impacto como a indústria automobilística aqui para o nosso estado. Mas você vê, é um exemplo lá de terceirização, de quarteirização e de tudo mais. Porque a empresa, Caldeira, que a Fiat está montando aquele jipinho lá, não é? Outros veículos que ela vem a montar, o para-brisa não é feito por ela, a lanterna não é feita por ela, a direção não é feita por ela, o pneu não é feito por ela, a jante não é feito por ela, o para-choque não é feito por ela. E a empresa, Caldeira, que vai fazer o para-brisa, também terceiriza determinados serviços para aquela função lá do para-brisa, do para-choque e de tudo mais. E eu não vejo de maneira nenhuma mau exemplo ou perigo nesse tipo de coisa. Quantos funcionários hoje você tem per capita por carro e quanto você tinha 10 ou 20 anos atrás? O robô veio, mas quantos empregos a indústria automobilística gera no Brasil? Inúmeros, porque não só é o chão da fábrica propriamente dito, mas todas aquelas correlatas que estão ao seu redor, não é? Então eu tenho a impressão que a gente precisa exatamente discutir o projeto do deputado Vicentinho, o projeto que foi do deputado Sandro Mabel, aperfeiçoar os dois, jogá-los fora se for preciso, tá certo? Agora, que nós não podemos perder o bonde de discutir a modernização das relações de trabalho no Brasil, e aí eu não quero enfocar só a terceirização, nós estamos precisando fazer isso. Se o pontapé não começou da melhor maneira, se o pontapé inicial não começou da melhor forma, mas é um pontapé para que a gente possa vir a discutir, Stefano, com mais propriedade, com mais sinceridade, deixando de lado os excessos de corporativismo de ambas as partes, de empresários e de trabalhadores, tá certo? De sindicatos que muitas vezes não os representam à altura, tá certo? Querem pura e simplesmente estar lá presentes para perpetuar uma série de vantagens existentes na nossa já envelhecida CLT. É tudo isso que precisa ser discutido. Vamos dar o pontapé inicial, vamos aproveitar esse ponto. Tá certo, doutor José Almeida. Chegamos ao final praticamente do programa, são 13h58. Agradecer a presença aqui do professor Jaldes, da DUF, que trouxe sua opinião, também enriqueceu bastante esse debate aqui. Obrigado, professor Jaldes. Obrigado, eu queria me despedir, o debate foi muito animado e certamente vai ter curso nos próximos meses com a tramitação desse projeto no Senado. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com o José Williams. E vai ter outros debates também. Obrigado, doutor José Williams. Agradecer a vocês a oportunidade, mais uma vez dizer sinceramente do prazer de debater com o professor Jaldes, nos deu aula de economia, de história também, não é? E eu acho que aula de política também diariamente, direto, né? Essa não precisa nem eu citar. É verdade. Não é? Então, e presidente do sindicato também. É verdade. Ainda bem que ele não é daqueles que eu citei. Não é? Então dizer dessa satisfação que nós temos, agradecer a vocês o formato do programa, a forma aberta e salutar como o debate fluiu. Tá certo. Fernando Caldeira. Não, só dizer que não se tem a pretensão de esgotar o assunto, até porque o assunto é vastíssimo. Com certeza. E por mais que os que estão aqui sejam conhecedores dele, é impossível em uma hora, né? Mas é um estímulo para que as pessoas leiam, procurem se informar. É um pontapé inicial, Caldeira. É verdade, é preciso o Brasil acabar com esse negócio de demonizar ou endeusar as coisas por ouvir dizer.
Vá se informar. Fazer como você, não trabalha com achismo. Não. Às vezes pega coisas boas e demoniza, às vezes pega coisas ruins e endeusa. Precisa acabar isso. Parabéns a ambos. Eu gostaria que o Congresso Nacional tivesse esse nível de debate. Seria melhor para o país. Um abraço, Fernando Caldeira, Judivan Gomes, DJ Brasinha, Ivna, Débora e aos dois debatedores, o professor Jaldes, da DUF, e o José Williams Montenegro, que é da FIEP. Encerramos o programa de hoje, reprisando a crônica da cidade com o jornalista Carlos Pereira de Carvalho. Um abraço, até amanhã.